E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Libertad, que se enfrentam nessa quinta-feira, dia 26 de setembro, a partir das 9h30 da noite no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Como o Cruzeiro venceu a partida de ida no Paraguai por 2-0, a gente pode vencer, empatar e até perder por um gol de diferença, que estará classificado aí para a semifinal da Copa Sul-Americana para enfrentar o Lanús, né, time argentino que se classificou no duelo contra o Independiente Medellín da Colômbia, passando nos pênaltis. Mas antes de pensar em Lanús, a gente tem que focar no Libertad. Não é porque o Cruzeiro ganhou o primeiro jogo que a eliminatória está resolvida. Inclusive, talvez o Cruzeiro poderia ter resolvido, né? Perdeu algumas chances boas de gol ali para fazer um 3 até um 4-0. Infelizmente, fomos incompetentes. Mas o jogo de hoje é a expectativa realmente que o Cruzeiro consiga fazer uma boa partida, garantir a classificação. Jogamos em casa, mais de 50 mil torcedores no Mineirão, né? A torcida apoiando muito, Cruzeiro com retorno de alguns jogadores importantes que foram preservados pelo antigo treinador, e começa o trabalho de Fernando Diniz, né? Fernando Diniz fará a sua primeira partida como técnico do Cruzeiro, tomara que seja uma jornada de muito sucesso para todos nós. Já vamos ao campinho com as prováveis escalações, mas antes eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal também, e tá rolando uma mega cotação para esse jogo de hoje entre Cruzeiro e Libertad. Entrando pelo link da descrição, você tem aí uma mega cotação de 2.0 para que aconteçam pelo menos 2 gols na partida, tá? Vale gol do Cruzeiro, vale gol do Libertad também. E é uma oferta que é válida tanto para clientes novos quanto para clientes já cadastrados. É uma oferta bem interessante, até por valer também para clientes já cadastrados, né? Inclusive eu fiz a minha fezinha durante a nossa live de ontem, e quando a gente olha para o contexto do jogo, eu acho muito provável que saiam pelo menos 2 gols, né? Quando a gente vê que o Libertad precisa ir pro ataque, a gente tem o Cruzeiro também com um jogo de transição promissor, né? Eu acho que é uma partida que a gente pode atacar bem aquela linha defensiva do Libertad, que nós já falamos ali que tem problemas, não são jogadores tão rápidos assim, então é um encaixe de jogo propício para que saiam gols, tá? Por isso que eu acho que é uma boa oportunidade. E para medir um pouco a temperatura aí do favoritismo, né? Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, a vitória do Cruzeiro paga 1.55, empate 3.75 e vitória do Libertad tá pagando 6, boas cotações lá da Betfair. Tá bom? Então aproveita aí, faz lá a sua fezinha, mas sempre apostando com responsabilidade para que você possa se divertir. Falando das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro, dono da casa, o técnico Fernando Diniz deve mandar o time a campo com o goleiro Cássio, a zaga com Zé Ivaldo e João Marcelo, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. No meio campo os volantes Lucas Romero e Matheus Henrique, o Matheus Pereira como um meio atacante central, Gabriel Veron e Lautaro Dias nas pontas e o Caio Jorge no comando de ataque. O Fernando Diniz relacionou 23 jogadores para a partida, as ausências principais são aqueles atletas que estão no departamento médico, né? O Japa, o Vitinho, o Rafa Silva, o Dineno. O Cruzeiro tem o Matheus Pereira pendurado nesse jogo, tá? Com 2 cartões amarelos. E aqui no campinho fica mais fácil entender as opções. Fernando Diniz não inventou absolutamente nada, é praticamente toda a lista da última convocação aí do Fernando Seabra, tirando o Everton, né? Que é um zagueiro ou lateral direito que ficou de fora dessa vez. Mas a gente tem aí Cássio, Anderson e Léo Aragão, 3 goleiros, Zé Ivaldo, Jonathan Jesus, João Marcelo e Lucas Vidalba, 4 opções de zagueiro, William e Wesley Gasolina para lateral direita, Marlon e Kaique para lateral esquerda. No meio campo, Lucas Romero e o Wallace voltando, né, ele que ficou fora dos últimos jogos por amidalite, Peralta, Ramiro, Lucas Silva e Matheus Henrique, esses jogadores são volantes, Matheus Vital, Barreal e Matheus Pereira, que são meias, Lautaro Dias, Caio Jorge e Gabriel Veron, as únicas opções de ataque que o Cruzeiro tem. Eu coloquei esses 3 jogadores aqui, não necessariamente porque existe uma grande dúvida a respeito da escalação, mas porque são alternativas viáveis, né? No caso do Vidalba, por exemplo, é um cara que tem características de jogo, especialmente o passe pra frente, né? Que casa bem com o estilo de jogo do Fernando Diniz, mas a gente tem o Zé Ivaldo que descansou na última partida e o João Marcelo que foi expulso no final do jogo contra o Cuiabá. Ou seja, o João Marcelo não joga contra o Vasco no final de semana, por isso eu imagino que ele seja titular hoje e o Zé Ivaldo também seja titular, até porque fisicamente está bem e é um jogador que já trabalhou com o Fernando Diniz, ele já conhece o nível desse atleta, né? Embora tenha sido há muitos anos atrás no Atlético Paranaense.
Então acredito que o Vidalba começa o jogo de hoje no banco, tá? Mas vai ser titular contra o Vasco por uma rotação natural e pela ausência do João Marcelo. O Cássio é o goleiro, aqui não tem muita dúvida. O William é o lateral direito e o Marlon na esquerda. Lembrando que na última partida o titular foi o Kaique. E o Marlon é outro jogador que já trabalhou com o Fernando Diniz. A dupla de volantes com Lucas Romero e Matheus Henrique, ela funcionou bem, né? No primeiro confronto com o Libertad no Paraguai. Acredito que vai ser mantida. O Matheus Pereira, que jogou muito mal aquele dia, né? Entrou bem até no segundo tempo contra o Cuiabá. Esperamos dele um jogo bem melhor nesta noite. Gabriel Veron, Lautaro Dias e Caio Jorge foi um trio de ataque interessante, né? Combinou ali para a marcação dos 2 gols do Cruzeiro. E pelo modelo de jogo que era adotado pelo Fernando Diniz no Fluminense, cabe jogar com esse trio de ataque. Qual que é o problema? A gente não tem reposição, né? Esses aqui são os 3 atacantes que a gente tem à disposição e só. Se precisar botar um outro atacante no segundo tempo, simplesmente não tem. Então o Wallace eu coloquei aqui porque é um jogador cotado a jogar, mas nesse momento o Wallace não tem merecido ser titular do Cruzeiro. Funcionou bem a dupla com Romero e Matheus Henrique, não tem por que mexer aqui para um duelo eliminatório, né? Talvez no final de semana o Wallace já volte a jogar, já receba minutos, e o Wallace pode entrar no segundo tempo nesse jogo também, nada contra, mas acho que ele não começa jogando. E o Barreal, que é uma opção para jogar pelo lado do ataque, né? Seria uma opção. Começa com o Barreal na ponta e aí deixa, sei lá, o Veron, o Caio Jorge no banco. Enfim, seria uma alternativa. Já o Libertad, do técnico Daniel Garneiro, poupou alguns jogadores no final de semana, até venceu a partida contra o Taquari por 1-0. E a provável escalação dos paraguaios: tem o goleiro Martins Silva, a zaga com Diego Vieira e Néstor Jiménez, lateral direito Ramírez, lateral esquerdo Matias Espinosa. No meio campo o Cabalheiro é titular, o primeiro volante, o Lucena talvez tenha uma chance nesse jogo, Lescano é o meio atacante central, Alejandro Silva joga aberto pela direita, Marcelo Fernandes mais à esquerda e o Roque Santa Cruz no comando de ataque. Essa é uma possível escalação do Libertad, tem muita dúvida aqui com a montagem desse meio campo e ataque, justamente pela necessidade de ser um time mais ofensivo, tá? Então, algumas hipóteses. Eu coloquei o Lucena aqui porque é um volante que jogou como titular na partida do final de semana, foi bem e inclusive um jogador que buscou em algumas oportunidades chutes de fora da área. Talvez seja um expediente que o Libertad queira aproveitar, mas não dá pra dizer que é muito provável que o Lucena seja titular, tá? Pode ser que ele queira jogar com apenas um volante, né? Apenas o Cabalheiro. No jogo de ida teve um momento ali de Cabalheiro junto com o Campuzano, mas o Libertad pode optar por colocar mais um meia, tá? Um jogador que ajude na articulação, né? Que seja mais uma peça que ajuda a marcar no momento sem bola, mas que joga melhor com a bola no pé. E aí o Bautista Merlini é uma opção, ele pode ser um segundo volante, mas é mais um meio-campista de chegada, né? Fazer aqui uma espécie de 4-3-3 com um volante, 2 meias, 2 pontas e um atacante. Isso aqui é plenamente possível. Ele pode optar também pelo Ivan Franco, tá? Que é um jogador que já fez diversos papéis, né? Pode ser meia, pode ser ponta, é um jogador mais dinâmico, também pode fazer esse papel aqui num trio de meio campo. E essas duas alternativas aqui são mais ofensivas, tá? O Héctor Tito Vidalba, né? Que talvez tecnicamente seja o melhor jogador do Libertad, mas ele perdeu quase um ano de futebol por causa de uma lesão grave, né? Ruptura de ligamento no joelho. Tá voltando aos poucos, entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro, entrou no jogo do final de semana e inclusive fez o gol da vitória, tá? Tem gente falando inclusive que o Tito Vidalba vai ser titular, não sei se vai acontecer, mas é um ponta de boa qualidade, pode jogar pelos dois lados, inclusive o gol que ele fez no último domingo, né, foi uma bola pela direita, que ele bateu para a área, eu acho que ele tentou cruzar, tá? Mas a bola pegou uma curva monstrona lá e acabou entrando no ângulo e foi o gol da vitória do Libertad. Então Tito Vidalba pode jogar aqui na vaga do Alejandro Silva, aberto na ponta direita, tá? E é um jogador bem perigoso. E o Aguilar, né, o centroavante que foi titular no primeiro jogo lá no Paraguai, é uma alternativa para começar jogando mais uma vez, mas é fato que o Roque Santa Cruz, enquanto esteve em campo, foi um jogador até mais perigoso, né? O Roque Santa Cruz, com as suas movimentações ali, criou bastante, foi titular no jogo do final de semana e fica a dúvida sobre quem vai comandar o ataque do Libertad, tá? Pode ser que comece o Roque Santa Cruz, pode ser que jogue o Aguilar como titular novamente. O Aguilar é um atacante mais móvel, o Roque
Santa Cruz um pouco mais, não parado, né? Mas é um jogador de 43 anos, então ele não vai ficar dando pique pra tudo quanto é lado, embora a gente tenha visto que a inteligência dele, né, pega os atalhos do campo e pode ser um jogador bem perigoso. O Oscar Cardoso não foi relacionado, tá? O centroavante paraguaio, Taquara, estava muito cotado para ser titular no jogo contra o Cruzeiro lá no Paraguai, né? Mas acabou tendo um problema físico e ficou aí de fora do confronto. Para fechar o meu palpite pro jogo, que vai ser Cruzeiro 3, Libertad 1. O gol do Libertad sendo marcado pelo Fernandes e o Cruzeiro balançando as redes com Caio Jorge, Matheus Pereira e William. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa aí o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para esse confronto se fosse Fernando Diniz. Lembrando que a bola rola a partir de 9h30 da noite e o jogo vai ter transmissão apenas pelo aplicativo Paramount Plus, tá? Não tem transmissão de TV convencional, só no Paramount Plus, assim como aconteceu nos duelos anteriores contra o Boca Juniors. Se o jogo começa às 9h30, deve acabar por volta de 11h30 da noite e eu vou ao Mineirão assistir essa partida, tá? Então não tem como começar a live imediatamente após o fim do jogo, mas o mais rápido possível, estando em casa, a gente abre a live para trocar uma ideia sobre o confronto. Espero que a gente esteja de bom humor comemorando uma vitória do Cruzeiro e consequente classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. Vamos em frente, Cruzeiro, vamos buscar esse título aí, pelo amor de Deus. O dinizismo começa hoje. Mais tarde a gente se fala mais então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!